Prezados colegas, professores e tutores, nós, acadêmicos do 6º período de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas, apresentaremos para vocês seminário temático da disciplina Pesquisa aplicada à educação, com o tema Quantidade e Qualidade na Pesquisa em Educação, na perspectiva da dialética marxista. Nossa equipe é assim constituída: Daiane, Edileuza, Andessa, Josiane, Carla, Paulo, Rosilene, Olívia e Vanessa. A origem positivista da sociologia. O desenvolvimento da sociologia como ciência está diretamente relacionado ao positivismo. Sabemos que o positivismo é uma corrente teórica que está fundamentada no progresso da humanidade e que essa ideia de progresso deve ser sempre reforçada. Para tanto, ela é sustentada em 3 pilares básicos, de que a regulação da sociedade é realizada pelas leis naturais, que os métodos e procedimentos para conhecimento da sociedade e natureza devem ser os mesmos e que ainda as ciências sociais elas devem funcionar seguindo os mesmos modelos das ciências da natureza, isto é, de forma neutra, isenta e sem juízo de valor. O Marquês de Condorcet, ele abordou em uma das suas obras a possibilidade de utilizar esses mesmos métodos para as ciências da natureza e sociedade. Contudo, não podemos atribuir a ele a paternidade da sociologia, visto que Saint-Simon ele foi o primeiro a aplicar o positivismo na ciência. Condorcet tinha grandes expectativas na matemática. Para ele, ao aplicar o cálculo com o objetivo de produzir conhecimento científico, também se aplicaria os conhecimentos que servem de base para a arte social. Lovie descreve com muita propriedade e representação do positivismo de Augusto Comte quando o próprio termo muda de significado. Ele afirma que o termo preconceito ele serve uma função crítica revolucionária e intolerante, enquanto para Comte é o preconceito revolucionário de Condorcet que apoiou a Revolução Francesa. Vou estar falando sobre matemáticas e estatísticas. E a querela, ou seja, a queixa entre quantidade e qualidade, leva-nos às questões das matemáticas e das estatísticas. Para Grauwitz, que diz que a linguagem da matemática estão distintas entre a matemática qualitativa e quantitativa, que as matemáticas qualitativas compreendem as não numéricas e as ordinais, e as quantitativas compreendem as ordinais e cardinais. Nesta mesma obra, A Ilusão das Estatísticas, Besson, 1995, também deixa o seu relato sobre esta polêmica do quantitativo e do qualitativo, onde pressupõe uma definição operatória, onde o estatístico não se limita ao contar e acrescentar, e que todo quadro de cifras tem uma dupla natureza, quantitativa e qualitativa. Segundo Comte, 1995, estatísticas não são somente informação ou análise, mas que sejam como objetos de análise, e enfatiza que dados são objetos de análise, não importando a natureza, se é quantitativa ou qualitativa. Bernadette Gatti, em seus diversos trabalhos científicos e pesquisas, relata que as pesquisas educacionais no Brasil, poucos estudos empregam metodologias quantitativas e que o uso de dados qualitativos
nunca teve uma tradição sólida ou uma utilização mais ampla. Analisando as observações de Gatti, Natália e de Lacerda, Gil 2007, no que diz respeito à estatística na pesquisa educacional, são como fontes privilegiadas e não teve grande repercussão e nem o estudo crítico dessas fontes. E para ela, este fato está relacionado com a formação dos pesquisadores da história da educação no Brasil, os quais consideram as ciências exatas como difíceis e entediantes, difíceis de entendimento, e faz com que os especialistas desta área mantenham uma relação de tédio e medo em relação à estatística. Oi, pessoal, meu nome é Carla e, dando continuidade à apresentação da equipe, eu vou estar falando agora a respeito da gênese da querela metodológica. A questão aqui é tecer algumas considerações sobre a emergência da querela metodológica, ou seja, da queixa que se estabeleceu entre os adeptos dos métodos quantitativos e dos métodos qualitativos. Esse artigo nos traz uma grande reflexão a respeito das pesquisas que são realizadas utilizando os métodos quantitativos e qualitativos. E o que nós podemos pensar a respeito? Qual método é mais eficaz? Qual método seria mais adequado a ser utilizado? Mas diante desse estudo, a gente percebe que ambos os métodos eles podem provir resultados triviais e proveitosos para as pesquisas. Então, vamos assistir o slide a seguir e tentar compreender um pouquinho melhor a respeito dessa gênese da querela metodológica que se estabeleceu, essa grande discussão. Mas vamos compreender mais a seguir. Gênese da querela metodológica. Tecemos aqui algumas considerações sobre a emergência da querela que se estabeleceu entre os adeptos dos métodos quantitativos e qualitativos. Na obra de Bernard Phillips, de 1966, com tradução publicada no Brasil em 1974, com o título Pesquisa Social, Estratégias e Táticas, o autor sintetizava a controvérsia então reinante entre adeptos da pesquisa quantitativa e adeptos da pesquisa qualitativa no campo das ciências do comportamento, alegando que tanto um método quanto o outro podem provir resultados triviais e proveitosos. Segundo Phillips, e mais recentemente apoiado por Grawitz, o principal deflagrador da controvérsia que se seguiu entre ambos os métodos foi a obra intitulada Os Camponeses Polacos na Europa e na América, publicada nos Estados Unidos em 1918, de Thomas e Zananik, onde ambos teriam feito bastante uso de documentos pessoais, tais como cartas e autobiografias, metodologia que mais tarde seria batizada de qualitativa. O já citado Phillips ansiava que essa controvérsia já estava até certo ponto solucionada, concordando a maioria dos sociólogos que tanto os estudos de casos específicos como as estatísticas podem contribuir para o processo científico. No que se relaciona com a relação entre métodos qualitativos e quantitativos, segue então a classificação proposta por Gamboa, para quem as concepções básicas a respeito se reduzem a três: a daqueles que veem incompatibilidade, oposição ou dicotomia entre quantidade e qualidade, a daqueles que veem complementariedade entre quantidade e qualidade, e a daqueles que veem unidade entre quantidade e qualidade, pensando essa unidade em termos seja de integração, seja de um contínuo, seja de uma unidade dialética. Nesse sentido, no livro, os autores eles posicionam e afirmam com precisão elementos do positivismo. Os referidos autores, eles também se posicionam claramente contra a tese da dicotomia ou incompatibilidade entre estudos quantitativos e estudos qualitativos. Deste modo, a tese dos dois autores citados
é de que não há dicotomia ou oposição entre qualidade e quantidade na pesquisa social. Portanto, os autores defendem que a complementariedade deve ser reconhecida, considerando os distintos das pesquisas nas ciências humanas, cujos propósitos não podem ser alcançados por uma única abordagem. O termo complementaridade significa característica, particularidade ou condição do que é complementar, estado daquilo que pode ser usado como complemento. De acordo com Devest e Trevisan 2010, os métodos quantitativos e os métodos qualitativos são complementares na compreensão dos fenômenos em educação, cabendo ao pesquisador optar pela utilização das duas abordagens a fim de aproveitar as qualidades de cada uma delas para abranger a máxima compreensão da realidade estudada. Em suma, a questão não é colocar a pesquisa qualitativa versus a pesquisa quantitativa. Não é decidir-se pela pesquisa qualitativa ou pela pesquisa quantitativa, pois as pesquisas qualitativas e quantitativas não são excludentes, podendo ou não ser utilizadas de forma independente, sendo essenciais quando se precisa entender e mensurar fatos. Ambas as pesquisas oferecem recursos metodológicos com diferentes perspectivas para a realização de estudos, pois quando o fato permite e o objeto de estudo requer o entendimento e a quantificação de dados, esses métodos de pesquisa devem ser utilizados de forma complementar. Portanto, a complementaridade das abordagens qualitativa e quantitativa pode ser um caminho possível para abranger a máxima compreensão da realidade estudada nas pesquisas em educação, podendo ser utilizadas de forma complementar de acordo com o objeto a ser estudado e fornecer mais informações confiáveis para o pesquisador. Estarei dando continuidade ao seminário de TCC, o qual estamos apresentando um artigo, e a parte que me cabe é apresentar neste momento a tese de unidade de quantidade e qualidade, ministrada por Karl Marx e Gramsci. Para que a gente tenha uma melhor compreensão, estarei apresentando neste momento para vocês um slide dialogado, para que a gente possa ter uma melhor introdução sobre o tema. Vamos lá? Vamos ver esse slide? Tese da unidade entre quantidade e qualidade. Karl Marx e Gramsci. Se há diferentes entendimentos do que significa complementaridade, o mesmo acontece entre aqueles que falam em unidade. Na linha dos que enxergam unidade na relação entre quantidade e qualidade, o autor do artigo limitou-se aqui à tese da unidade na perspectiva da dialética marxista. A respeito, vale salientar a tentativa de Gamboa de construir um entendimento sobre a questão a partir da dialética presente no materialismo histórico, o qual, em princípio, propôs a síntese como uma das suas categorias basilares. Segundo Gamboa, as categorias de explicação e compreensão, consideradas em outras abordagens como categorias científicas separadas e independentes, caracterizando tipos diferentes de ciência, na dialética implicam-se mutuamente, sendo que as duas se dão como resultado dos processos de análise, síntese e do movimento, da passagem do real empírico ao abstrato e deste ao concreto. Agora, após termos assistido esse slide dialogado, acredito que fica claro que o autor do artigo, no sentido de esclarecer a perspectiva da dialética, recorre à principal obra de Karl Marx, O Capital, a obra que já no primeiro capítulo faz duras críticas e deixa claro que cada coisa útil deve ser e pode ser considerada sob o duplo aspecto, tanto da qualidade como da quantidade. Além disso, ao longo dos anos de sua vida, Karl Marx faz duras críticas à luta pela mais-valia, o acúmulo de produção e a dinâmica do capitalismo.
Na perspectiva gramsciana, o método não é algo previamente estabelecido. As novas ciências devem adequar e construir as aplicações de seu interesse. Gramsci atenta principalmente em ciências humanas que deve criar a sua metodologia. Este autor sustenta também que não há separação entre qualidade e quantidade, ou seja, não pode existir uma economia sem cultura, uma atividade prática sem inteligência. E que por mais que o neoliberalismo tenha proclamado e continue proclamando Marx está morto, viva o mercado, sobreviva o liberalismo econômico e político, talvez seja oportuno não esquecer o alerta do já citado Derrida, quando diz: por mais que se queira expulsar, excluir um espectro, é importante lembrar que um fantasma não morre nunca, está sempre por vir ou retornar. Falarei sobre o tema Quem quer a verdade sobre o mundo social? A pergunta é de Pierre Bourdieu. Em entrevista concebida no ano de 1983, em Amsterdã, a expressão mundo social é empregada em sentido abrangente, incluindo também o mundo da educação. A questão levantada por Bourdieu aplica-se, assim como todos os objetos de pesquisa, também às respectivas metodologias. Bourdieu disse que boa parte dos trabalhos de teoria e metodologia são apenas ideologias justificadoras de uma forma particular de competência científica, e em vez de nós perguntarmos sobre qual a competência metodológica de maior valor, talvez seja mais proveitoso perguntarmos-nos se e como diferentes competências metodológicas poderão articular-se nos estudos de um determinado problema social ou educacional. De qualquer forma, é na construção do objeto ou do problema de pesquisa que se poderá definir o método ou a combinação de métodos e técnicas a empregar na investigação. E para finalizar, reafirmo o entendimento de que a dialética machista, a dialética posta de cabeça para cima ou de pés no chão, na perspectiva do materialismo histórico, com destaque para Marx e Gramsci, se constituir em caminho promissor para poder avançar na discussão de relação entre quantidade e qualidade, na pesquisa tanto da ciência social em geral, quanto na educação em particular. Nessa perspectiva dialética, simplesmente não há quantidade sem qualidade, e nem qualidade sem quantidade. A unidade entre essas duas dimensões do real está em sua inseparabilidade ou exigência inversa, não em qualquer identidade imaginária entre ambas. Assim, finalizamos a apresentação desse seminário da disciplina de pesquisa aplicada à educação 1 TCC. Obrigado pela atenção.